Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela das bênçãos do Pai. É muito bom iniciar essa terça-feira na presença do Pai Eterno e ter a sua companhia comigo nesta manhã. Motivo de grande alegria para nós. A gente começa o nosso programa rezando com Santo Afonso Maria de Ligório. Ele nos ajuda a rezar o programa de hoje. Fazer a vontade de Deus é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer a vontade de Deus é ser um sinal do amor do Pai Eterno nesse mundo. E eu agradeço a você que é um sinal de amor do Pai para a família Filhos do Pai Eterno. Quero bendizer ao nosso Deus de amor pela sua vida, você que evangeliza, você que reza por esta obra de evangelização, você que está conosco nessa obra de amor, nessa família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Nós muito podemos alcançar se fizermos juntos. Temos muito a avançar nas obras sociais, na construção da nova casa do Pai, na evangelização aqui pelos meios de comunicação. E você que ainda não faz parte dessa família, tomando consciência dessa necessidade e da importância que você tem nesse processo de evangelização, convidado a ligar agora para nós. 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Tem ainda o nosso app Pai Eterno que você pode baixar aí para o seu celular. Convido você a fazer parte dessa família que evangeliza e que realiza o sonho desta obra do Senhor ser realizada, ser constituída em Trindade. Todos os meses você vai receber aí a carta do Padre Robson com um conteúdo de evangelização e catequese. E nesse ano de 2020, em comemoração aos 180 anos da devoção ao Pai Eterno, cada devoto associado vai receber uma imagem do Divino Pai Eterno no mês do seu aniversário. E você pode manter a sua doação em dia pelo QR Code. É só abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código que está aparecendo aqui na sua tela e aguardar. Ele vai te levar para a página de doações do nosso portal. Lá você vai ter duas formas de contribuição, o boleto bancário e o PayPal. As duas formas são seguras e garantem a sua contribuição. Caso você prefira realizar uma transferência bancária, os números das contas da AFIP estão aparecendo aqui na parte inferior da sua tela. Você pode optar pelo banco da sua preferência, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou Santander. Ou também pelo nosso portal paieterno.com, você tem acesso a todos esses dados facilmente. Nosso muito obrigado a você, devoto, associado, pela sua fidelidade. Hoje é dia 12 de maio e teremos aqui no programa Pai Eterno o Evangelho do dia, em que Jesus declara: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. E não é a maneira que o mundo a dá. No Santo do Dia, nós vamos conhecer a vida de Nereu, Aquiles e Pancrácio, santos mártires da fé. No Santo Café, nós vamos receber o padre Silvio Rogério Zuravski, professor de teologia, para falar sobre os títulos e devoções marianas, dando continuidade à série mariana neste mês de maio. E hoje, terça-feira, é dia de bênção da saúde. Nós vamos rezar por todos os enfermos e por seus cuidadores. E como não poderia faltar, nós rezaremos juntos a consagração ao Divino Pai Eterno. Seja bem-vindo ao nosso programa que está só começando. E no início desse programa queremos acolher a você, Vanessa, e na sua pessoa todos os devotos que vão enviando suas mensagens através das nossas redes sociais.
Muito obrigada, Padre Wellington, e também obrigada a você que sempre está sintonizado conosco, rezando e derramando, com certeza, a sua fé, a sua generosidade nesta obra de evangelização. Você pode procurar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, o post do programa de hoje, programa Pai Eterno, que hoje vai falar, dar continuidade à série Mariana, títulos e devoções de Nossa Senhora. Deixe lá a sua intenção ou a sua pergunta. facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno. Aguardo a sua participação. Momento de oração, nós começamos o nosso programa pedindo a intercessão de Nossa Senhora nesse mês de maio. E para este mês, o Papa Francisco propôs 2 orações especiais para rezarmos. Por isso eu convido você para juntos implorarmos a intercessão da Virgem Maria junto ao seu Filho Jesus. Ele é, de fato, a nossa esperança. Vamos pedir que a Virgem Maria, ao nos apresentar a Jesus, ela interceda por nós, seja nossa advogada, principalmente neste momento em que precisamos da força divina para estarmos saudáveis e darmos testemunho do amor de Deus através da nossa vida. Rezemos a Nossa Senhora neste mês de maio. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permaneceste junto à cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nolo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Momento de clamarmos: vem Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Convido você a pegar a sua Bíblia e a abrir no Evangelho de hoje. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 27 a 31a. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 27 a 31a. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. Que vosso coração não se perturbe, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para vós. Se me amasseis, haveríeis de alegrar-vos, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isto eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque está vindo o príncipe deste mundo. Ele não tem nenhum poder sobre mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos fala indiretamente da cruz. Deixa-nos a paz, mas ao preço de sua dolorosa saída deste mundo. Hoje lemos suas palavras ditas antes do sacrifício da cruz e que foram escritas depois de sua ressurreição. Na cruz, com a sua morte, ele venceu a morte e o medo. Não nos dá a paz como a paz que o mundo dá.
senão que o faz passando pela dor e pela humilhação. Assim, demonstrou seu amor misericordioso ao ser humano. Na vida dos homens é inevitável o sofrimento, a partir do dia em que o pecado entrou na nossa história. Umas vezes é dor física, outras moral, em outras ocasiões se trata de uma dor espiritual e a todos nos chega a morte. Mas Deus, em seu infinito amor, nos deu o remédio para ter a paz em meio da dor. Ele aceitou ir-se deste mundo com uma saída cheia de sofrimento e serenidade solidária. Por que ele fez assim? Porque, deste modo, a dor humana, unida à dor de Cristo, se converte em sacrifício de salvação, que nos salva do pecado. Jesus Cristo sofre com serenidade, porque satisfaz ao Pai Celestial com um ato de custosa obediência, mediante o qual se oferece voluntariamente por nossa salvação. Ele se sacrificou por amor, um amor que não conhece medidas, um amor que não conhece reservas, um amor incondicional. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o santo do dia. Neste dia 12 de maio, a Igreja celebra a memória dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires da fé. Nereu e Aquiles viveram no século III. Foram severamente torturados e morreram durante a perseguição militar, com a qual deu início à era de Diocleciano. Uma das marcantes representações de martírio é a gravura de Santo Aquiles, atingido pelo verdugo. Sobre Pancrácio, sabemos que herdou dos pais a fé, a coragem e a admiração pelo imperador. Agora, ao tornar-se órfão, teve que morar com um santo tio chamado Dionísio, que morreu mártir antes do sobrinho. Diante da perseguição promovida pelo imperador, Pancrácio, que era muito jovem, começou a ver pessoas testemunhando Jesus até verterem o seu sangue, como o seu tio e amigo. Persuadido pelo próprio imperador, que recordava o amor aos pais, São Pancrácio manteve-se fiel a Jesus, mesmo diante das promessas e ameaças de morte. Portanto, com apenas 15 anos, São Pancrácio soube dizer não ao poder opressor e sim à vida eterna, na qual entrou depois de ser decapitado, ou seja, martirizado, com Nereu e Aquiles. Vamos agora rezar pedindo a intercessão destes santos mártires. Concedei-me, Senhor, as graças de que necessito, pela intercessão de vossos servos, Nereu, Aquiles e Pancrácio, e que sua perseverança na adversidade seja exemplo para todos os cristãos da atualidade. Amém. Santo Nereu, Aquiles e Pancrácio, rogai por nós. Vanessa, é momento de interagirmos com aqueles que já deixaram sua mensagem em nossas redes sociais. Sim, Padre Wellington, aqui tem a Dejanice Pereira, que pede pelo seu casamento com o Roger, a Esmeralda Calasso, que pede oração por todas as pessoas que estão doentes e pede também que o Pai Eterno conforte aqueles que perderam seus entes queridos. A Rosana Provassi apresenta a sua vida, do seu esposo e pede saúde física e também psíquica. A Rosa Souza clama por sua família e reza para que Deus nos defenda e cure a humanidade dessa pandemia. Clama de maneira muito especial proteção e cura para sua filha, que faz um tratamento contra o câncer e diz que sofre muito com a quimioterapia. Que Deus conceda essa graça à sua filha, em nome de Jesus. E a todos aqueles que passam por esse mesmo momento em suas vidas, principalmente os atingidos por essa pandemia que estamos vivendo.
E chega o momento de ficar bem informado com a nossa equipe jornalística. É com você, Daiane Rodrigues. Em meio a essa pandemia, a Vila São Cotolengo tem contado com a solidariedade de muitas pessoas para manter os mais de 300 internos da instituição. Entre elas, artistas e produtores de festivais de música que estão acontecendo online. Essa doação, as 2 toneladas que vêm até nós hoje, isso é de grande valor para nós, porque isso garante que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós teremos condições de oferecer alimento, de oferecer dignidade a esses pacientes que dependem exclusivamente do nosso trabalho e da nossa missão enquanto Vila São Cotolengo. São esses gestos concretos de amor ao próximo que mantém firme o trabalho da Vila, que também acolhe pacientes no hospital e oferece ensino para aqueles que possuem deficiências múltiplas. Todo o complexo Vila São José Bento Cotolengo atende hoje quase 3.000 pessoas dia. Então, assim, a doação ela vem nos ajudar a dar um fôlego no nosso trabalho e na nossa missão. E é com a ajuda de famosos e anônimos que a Vila mantém as portas abertas e garante esperança na vida dessas pessoas. É importante dizer que neste tempo especial, neste tempo difícil em que nós estamos enfrentando, as pessoas têm se solidarizado bastante. E nós percebemos, mesmo com tantos shows, tantas iniciativas bacanas que as pessoas têm feito, o que nos ajuda a manter a nossa vida é justamente os auxílios que têm chegado aqui. Em tempos difíceis como este, é importante que cada cristão entenda que para o amor e a solidariedade não podem existir barreiras. Precisamos uns dos outros para juntos vencer essa pandemia. Muito obrigado, Daiane. Na volta do intervalo, nós vamos ter o nosso quadro Santo Café. Hoje, dando o segundo passo na série Mariana, falando sobre os títulos e as devoções à Nossa Senhora. Nós teremos como participante o padre Silvio Rogério Zuravski, professor de Teologia da PUC Goiás e do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. Na volta do intervalo, eu espero por você. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Pai Eterno, agradecendo a você que está sempre conosco, mantendo a sua audiência de todas as manhãs, de segunda a terça, quinta e sexta, aqui na TV das Bênçãos do Pai. E agora chegou esse momento especial em que nós convidamos você para juntos tomarmos o nosso Santo Café. Estou aqui servindo o nosso convidado, professor e padre Silvio Rogério Zuravski, professor de Teologia, tanto na PUC Goiás como também no Instituto de Teologia e Filosofia de Goiás. Padre Silvio, muito obrigado por ter aceitado vir ao nosso programa. E agradeço agora, assim, publicamente, de coração, por ter me orientado durante o período final da minha teologia, né? Padre Silvio foi meu orientador durante o momento final da monografia em teologia. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui nesta manhã, fazendo esse momento agradável de reflexão, de oração, de meditação. Agora eu não sei se foi um processo de orientação ou desorientação. Foi orientação, com certeza. Acompanhamos no processo final da monografia de teologia no IFTEG, Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. Tá certo. Padre, nós estamos numa série Mariana. E essa é a segunda possibilidade de diálogo que nós estamos tendo. Hoje queremos falar sobre as devoções e os títulos marianos. Por assim dizer, de uma forma geral, queria que o senhor falasse sobre o conceito da devoção.
Como é que isso é entendido de uma forma que a teologia compreenda melhor aquilo que a maioria das pessoas tem e trazem quando vão a um santuário, quando participam de uma romaria, de um momento religioso? Fale um pouco para nós sobre a devoção à Nossa Senhora. A igreja sempre acolheu com muita responsabilidade, muita prudência, todas as manifestações que nós conhecemos como revelações particulares ou revelações privadas. Mas Deus, que se revelou de forma plena em Jesus Cristo, e junto de Jesus estava sempre sua mãe, que acolheu sempre as necessidades do próprio Jesus, dos grupos dos apóstolos e discípulos, e sempre se coloca em diversos tempos e lugares como a mãe da humanidade. Então nós percebemos essa presença de Maria como mãe da humanidade, especialmente nos tempos de aflição, e que desperta no coração da humanidade aquele sentimento do que o Papa Francisco falou numa das audiências, se não me engano, de 2017, nós não somos órfãos, nós temos uma mãe, que é a mãe de Deus e nossa e mãe da igreja. Então sempre desperta na humanidade essa busca profunda por uma experiência de Deus, porque Maria ela sempre foi voltada para o Filho. Tem na novena do Nosso Senhor Perpétuo Socorro, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Então, para encontrarmos a verdadeira devoção a Maria é quando ela nos leva ao Filho, nos leva a Jesus, porque a nossa fé ela é cristocêntrica, é Jesus o único mediador, mas sempre Maria que nos leva a Jesus, e isso desperta no povo esse carinho, esse amor, essa até a estrela da esperança que é Nossa Senhora. Como é que a teologia ela trabalha essa questão, por exemplo, do conceito devocional no âmbito acadêmico, para a gente poder compreender como é que a igreja, e através dos métodos, né, teológicos de estudo, como é que ela dispõe isso e como ela pode dizer assim, aceita, por assim dizer, uma revelação, uma aparição, porque na maioria das vezes, quando se começa uma romaria, quando se começa uma realidade extraordinária com relação às manifestações marianas, ela sempre vem de uma realidade que ou vem de uma inspiração pessoal, de um leigo, de um religioso, ou vem também de um apoio que a igreja dá àquela devoção, àquele título de Nossa Senhora. Qual é o método que a teologia utiliza para admitir como correto ou válida uma aparição dentro da área do estudo, né, da teologia? Quando se trata das análises desses fenômenos sobrenaturais, a igreja ela é muito prudente e a teologia, nesse sentido, ela segue o magistério da igreja. Até a CNBB, se eu não me engano, no ano de 2005, 2007, escreveu um subsídio doutrinário sobre as aparições particulares. Então, a igreja diz que deve ter duas posturas fundamentais a serem seguidas. Evitar a ingenuidade, aquela postura ingênua de que todos os fatos e todas as revelações particulares são reais e verdadeiras, e também o lado oposto, aquela postura científica, empírica, que vem das ciências empíricas, biológicas, sociais e históricas, que querem encontrar uma explicação humana e racional para tudo. Então, essas duas posturas. E quando se trata da análise do fato, a igreja sempre utiliza o critério da prudência e analisa e divide as chamadas aparições particulares no fato em si, no conteúdo e na mensagem. E também muito ligada à pessoa do vidente ou possíveis videntes que tenham sentido essa experiência, porque se trata realmente de uma coisa que mexe muito com a sensibilidade, porque em algumas aparições de Nossa Senhora estavam os videntes, possíveis videntes, que viram, sentiam como uma visão interior e que para eles era algo tão intenso que se projetava como algo dos sentidos exteriores, mas quem estava ao lado, até com câmeras fotográficas, não conseguiam captar
porque não é algo simplesmente ligado à sensibilidade e à percepção científica, é algo muito mais sensível ligado à experiência religiosa. E aí a igreja começa a analisar, muitas vezes, devido a distanciamento histórico, distanciamento cultural, é difícil da igreja chegar à ideia da comprovação e do reconhecimento oficial. Mas devido aos frutos, os conteúdos, a moral, a religiosidade, a piedosidade que envolve os videntes, a igreja aceita a devoção, aceita a peregrinação e percebe que muitas vezes é difícil chegar à comprovação, mas tem uma realidade evangelizadora e pastoral que precisa ser guiada, orientada pela própria igreja. Nós vimos isso na postura, por exemplo, do Papa Francisco com relação a Medjugorje, né? Nessa dificuldade até do reconhecimento desses elementos, mas, no entanto, do benefício pastoral que Medjugorje presta aos peregrinos, né, que lá correm. Mas nós teríamos aqui a possibilidade de elencar uma série de fatos e de eventos extraordinários, né? Eu queria chamar a atenção para algumas realidades que tocam proximamente o nosso povo, como, por exemplo, a devoção, as devoções marianas aqui no Brasil. Como é que o senhor observa esse destaque que nós temos nas grandes devoções? Nós temos Belém do Pará, com o Círio de Nazaré, e Aparecida, em São Paulo. Eu queria que o senhor falasse desses dois grandes santuários e desses dois títulos marianos. Eu tive a experiência concreta de conhecer Aparecida e fazer a experiência de Aparecida durante a pós-graduação, a título de especialização em Mariologia que realizamos na cidade de Aparecida do Norte. E então, de certa forma, quando você fica um pouco distante do fenômeno, às vezes você pode ter uma visão um pouco cética, um pouco crítica em relação ao fenômeno, aos fatos e à vivência da devoção. Mas quando você visita o santuário e contempla o conteúdo da devoção e contempla a profundidade da experiência religiosa que se cria em torno tanto de Aparecida quanto do Círio de Nazaré, as nossas certezas começam a ser questionadas e a nossa crítica passa a ser ponderada quando você contempla a face do Romeiro, de Aparecida, ou a experiência corporal do Círio de Nazaré, no Pará, que ainda quero ter a oportunidade de conhecer. E como diz aquela canção do Padre Fábio, da Fafá de Belém, Eu Sou de Lá, é a experiência religiosa que ultrapassa os limites do verbal, do que é possível falar, do que é possível conceituar. A expressão, por exemplo, da corda, né, como um símbolo onde as pessoas precisam tocar para ter um contato com o extraordinário, né, com o divino. Com o divino. Aí vai muito de uma, digamos assim, uma teologia equilibrada das mediações, que eu acho que é um fator mais tranquilo para a experiência cristã católica, de perceber claramente que essa ação de Deus, essa presença histórica de Deus, que acontece desde o ato criador, do diálogo com a humanidade, nos profetas, nos patriarcas, no próprio povo de Deus do Antigo Testamento, que entra a dimensão da materialidade, da simbologia, do símbolo, que tem a dimensão material, a dimensão visível, mas que aponta, que remete, que indica algo muito maior, o invisível. Então, sempre tem essa dimensão da materialidade, que no catolicismo, como eu falo, é compreensível como uma mediação simbólica, um ato de consagração a Deus, que estabelece espaços, que marca os espaços sagrados, enquanto para outras experiências cristãs se tem outra compreensão. Né? Sobre os títulos marianos, nós temos a oportunidade
e quem nos acompanha sabe que existem muitos títulos de Nossa Senhora. E algumas pessoas, até pela ingenuidade, podem imaginar que são pessoas diferentes, né? Pelas diversas faces e pelos diversos, digamos assim, pelas diversas roupagens que cada devoção traz. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão dos títulos marianos, mas no que tudo isso se concentra, porque são vários títulos que convergem para uma só realidade. A experiência fundante é a singularidade de Maria de Nazaré. E aí tem dois termos que a gente poderia dizer. Há algo singular, específico de Maria de Nazaré, que é a maternidade divina, que é ser a mãe de Deus, a eleita, a escolhida, e isso não vai existir outra mãe de Deus. Por isso aquela expressão, Maria é uma mulher como as outras. É impossível ser uma mulher como as outras, porque só ela foi a mãe de Deus, e só ela é e será a mãe de Deus. Mas, por outro lado, ela é uma mulher como as outras, no sentido de ser pessoa humana, que também peregrinou na fé e cresceu na fé. Isso entra a dimensão de Maria ter o modelo de virtudes. Inclusive, esse final de semana, teremos uma reflexão nossa no jornal Encontro da Arquidiocese. Maria, modelo das virtudes, especialmente das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas essa presença materna de Maria, referente ao Filho Jesus, ela se estende a toda a Igreja. Na experiência aos pés da cruz, quando Maria recebe como filhos e filhas toda a humanidade, e a Igreja, no Papa Paulo VI, reconhece ela como mãe da Igreja. E ela se manifesta nas necessidades dos seus filhos em todos os contextos culturais e históricos. Podemos dizer que há cerca de 2.000 títulos de Nossa Senhora. Nossa. Alguns ligados à experiência bíblica, títulos bíblicos de Maria. Alguns títulos como Maria Mãe de Deus, Maria Virgem das Virgens, outros títulos marianos ligados à experiência dos dogmas, Imaculada Conceição, Maria Assunta, a própria Theotokos, Maria Mãe de Deus. Alguns títulos marianos ligados aos locais das aparições, de La Salette, Lourdes. A Aparecida foi o contrário. A Aparecida recebeu o nome, a cidade de Aparecida do Norte recebeu o nome por causa dela, né? E pelo também, fato, né, de ter aparecido das águas. Direto as pessoas dizem, né, que tanto o povo fala Aparecida com A minúsculo, que chegou um momento que simplesmente colocaram o A maiúsculo e se tornou a local da cidade. E também existem muitos títulos na ladainha lauretana que são simbólicos. Arca da Aliança, Porta da Fé, Porta da Rainha dos Apóstolos, enfim, títulos simbólicos e que a humanidade, ao recorrer à mãe, faz uma profunda experiência espiritual e simbólica, litúrgica, e vão se avançando os devocionais, né? O senhor falou... e tem também os títulos ligados às congregações religiosas. É verdade. Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Imaculada Conceição, também ligada a devoções dos institutos de vida consagrada. Agora, eu queria que o senhor falou do artigo que o senhor escreve e assina no jornal Encontro da Arquidiocese. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essa relação de Maria como modelo de virtudes, até porque eu acho que esse é um caminho importante para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, uma vez que nós também somos chamados a viver essas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Porque Maria poderia ser um modelo de todas as virtudes. Eu fiz a opção pelas virtudes teologais, porque são aquelas virtudes fundamentais que nos levam a fazer a experiência dos bens celestiais. Porque às vezes, quando a gente escolhe Maria como modelo de outras virtudes, podemos colocar Maria que é aquela que se sujeita, aquela que se submete, submissa, e não ressaltarmos a grandeza da liberdade e da força histórica de Maria. Então, eu, seguindo um pouco as pegadas do Papa Francisco, na Lumen Fidei, que é a luz da fé, que coloca Maria como a ícone da fé, aquela que acreditou. E bem feliz foi tu que acreditaste, e de ti nasceu o Salvador. E também nas duas outras encíclicas do Papa Bento XVI,
Spes Salvia, salvos na esperança, como a estrela da esperança. E ele compara a nossa vida como uma viagem por um mar enevoado e tempestuoso, e quando os marinheiros olhavam para o alto e buscavam astros para ajudá-los a seguirem até o fim do trajeto. Nós, humanidade, também, especialmente nesse tempo de pandemia, nós fazemos essa experiência de estarmos num momento de turbulência e de tempestade, e precisamos de astros como santos, especialmente Maria de Nazaré, que nos indica a rota, o caminho a seguir. E por fim, na Deus Caritas Est, Deus é amor, percebemos a sensibilidade, a delicadeza e a presteza de Maria, que percebe as necessidades do outro e vai em direção ao outro, como no caso de Isabel, mas também a sensibilidade das bodas de Caná. Porque hoje eu acho que está, nesse tempo de pandemia, é necessário muito essa presteza, mas também a delicadeza. Porque às vezes vê muita gente fazendo a caridade, mas mais preocupada com a selfie e com a divulgação e não aquela sensibilidade de dizer: fazei tudo que ele vos disser, e ter a capacidade de aparecer na hora certa e humildemente desaparecer na hora exata. No caso, a essência desse trabalho que o Evangelho nos inspira a fazer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Padre Silvio Rogério Zurawski, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a oportunidade de falar com o senhor aqui no programa Pai Eterno, mas pedir que o senhor deixe também uma mensagem a quem nos acompanha acerca dessa relação bonita das devoções marianas, mas principalmente na relação íntima com Jesus. Um dos trechos bíblicos que nos ajudam a refletir sobre a relação de Maria e a sua relação com o Filho é aquele trecho da carta aos Hebreus, quando a Igreja sempre coloca nas encíclicas ligadas à revelação e à palavra de Deus. De muitos modos e de muitas maneiras, Deus nos falou outrora aos nossos pais, pelos profetas, e nos tempos últimos nos falou por seu Filho. A plenitude da revelação. Nenhuma revelação particular deve ter a pretensão, ou aparição, ou revelação particular, deve ter a pretensão de melhorar, qualificar ou completar a revelação pública normativa para a Igreja realizada em Jesus Cristo. Elas são expressões históricas que nos ajudam a aprofundar, a explicitar e transmitir a revelação cristocêntrica. Então, essa experiência com Maria deve necessariamente nos levar ao Filho. E, portanto, os conteúdos e até os milagres, né, dos santuários e das devoções manifestam a profundidade dessa presença mariana no decorrer dos tempos e dos lugares. Tá certo. Padre Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Espero que o senhor retorne aqui no nosso programa. É sempre muito bom ouvi-lo e nós tiramos um grande aprendizado dessa experiência, desse aprofundamento teológico, desse olhar que qualifica a nossa fé diante dessa realidade que nós estamos contemplando nesse mês de um modo especial, que é a Virgem Maria. Eu que agradeço o convite. Claro que me falta um pouco o traquejo com os meios de comunicação. Não falta mas nada. Peço desculpa aos nossos telespectadores. Tá certo. Agradeço o convite. Mas está muito bem, sabe se portar, tem o conteúdo, o resto a gente vai adquirindo com o tempo. Obrigado. Padre, muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a você que faz parte da nossa família de amor. Você que participa da AFIP e nos honra com a sua fidelidade, com a sua participação na obra de evangelização. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, através das celebrações que nós transmitimos. Muito obrigado pela sua fidelidade na oração, na prece, para juntos superarmos todas as dificuldades. E agora, Vanessa, vamos rezar com mais devotos que apresentam intenções e participam do nosso programa. Sim, em oração nós queremos apresentar a vida da Loice Lira, que pede oração pela sua conversão, também pela cura e libertação do Ricardo Jorge Matos. A Silvia Alves clama por toda a sua família e pelo trabalho do seu esposo e pela vida dos seus irmãos. A Fátima Martins pede a proteção do Pai Eterno para as famílias do mundo inteiro. A Angelita Silva pede oração para a irmã Dirce e também para o seu sobrinho. E a Cida Agostinho reza pela saúde da sua mãe e de todos os seus familiares. Tá certo, e a gente agradece a cada devoto que participa do nosso programa, que deixa a sua mensagem, que deixa a sua intenção, que é a matéria especial para a nossa oração aqui. Nesse momento da conversa com o devoto, nós vamos acolher a devota Carmen Azambuja Garcia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Carmen Azambuja Garcia. Eu peço a intercessão por intermédio do Padre Eliton pelas pessoas que estão doentes, estão sofrendo muito. Pelas famílias, pela minha família também. E desde já eu confio, eu espero e eu agradeço. Muito obrigado, Carmen, a você e a toda a sua família. Vamos pedir as bênçãos do Pai Eterno sobre você. Divino Pai Eterno, Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, eu vos peço, abençoai a vossa filha Carmen, que participa desse programa, ela que coloca intenções tão preciosas ao coração de Deus, rezando de um modo especial por sua família e também por todos aqueles que passam por uma enfermidade. Senhor, vem ser o médico, vem ser o remédio na vida de cada irmão e irmã que acompanha esse programa e que está enfermo, que precisa da sua ajuda, porque diante das adversidades e dos problemas, tenha certeza de que o Pai Eterno é maior do que toda e qualquer enfermidade, do que todo e qualquer problema de saúde. Pai de bondade, derrama o oceano da misericórdia sobre as feridas da alma, as feridas do coração, para que as pessoas possam ser restauradas. E abençoa também a vida dessa vossa filha, que clama e precisa da vossa bênção. Amém. Vamos agora pedir de um modo muito especial a bênção da saúde para todos os enfermos, de um modo muito especial por você que enviou a sua intenção para nós. Você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno, a sua intenção alcançou aqui a nossa associação e é justamente através dessas intenções que as monjas carmelitas, que as santas missas são rezadas, que os momentos de oração são conduzidos pelo Padre Robson nas novenas e nós aqui no programa Pai Eterno também rezamos por você. Senhor nosso Deus, que passastes fazendo bem e curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós vos suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai Eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com vosso divino poder os vossos servos doentes. Curai as suas enfermidades e fazei que eles alcancem, felizmente,
a consolação que de vós esperam. Amém. Muito obrigado a você que reza e realiza conosco. Agora vamos acolher a Vanessa para apresentar mais intenções. Isso mesmo, Padre. Tem aqui a Rosa Nísia, que pede por toda a sua família, a Djanira, que pede saúde e a bênção de Deus para os seus familiares, e o Sebastião, que agradece por todas as bênçãos recebidas. E nesse gesto colocamos a sua intenção, a sua prece, o seu pedido e o seu agradecimento no coração de Deus. Vamos juntos rezar a consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Vamos rezar agora, pedindo a bênção de Deus para todos os que nos acompanharam nesse programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de São José, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua fidelidade na oração. Que o Pai Eterno faça vir sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre todas as suas necessidades as melhores bênçãos do tesouro que Ele guarda a cada um de seus filhos e filhas que lhe são fiéis. Até que a gente volte a se ver de novo, uma chuva serena de graça venha sobre a sua casa e sobre a sua vida. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. Fiquem todos na presença do Pai Eterno. Até a nossa próxima oportunidade de encontro, aqui na TV das Bênçãos do Pai.